Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Nota de Rodapé. Estamos hoje aqui mais uma segunda-feira com Nota de Rodapé, chegando às 16 horas, sempre com vocês. A gente tem uma convidada hoje muito especial. Antes da gente falar dela, os nossos avisos. A gente tá no nosso Instagram sorteando os livros que os nossos convidados trazem. Também tem lá os presentes que a Unifesp, a editora da Unifesp mandou pra gente. Deem uma olhada lá no que tá sendo produzido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, pra gente continuar interagindo lá com o público. Vocês podem assistir os programas que a gente tem aqui, além de outros vídeos, outros materiais que a gente também produz lá. Hoje a gente tem aqui a professora Cecília, a professora de História, a professora da FMU, na área de História da África e também de História da América, e também professora do Ensino Básico. Hoje a gente tem muito assunto, a gente quer te agradecer bastante a sua presença, viu, Cecília? Eu é que agradeço o convite, muito bom poder conversar aqui. A Cecília, na verdade, a gente está com a presença dela pendente já há muito tempo, né? Era para ela estar no nosso programa número 1 aqui, daí aconteceu várias coisas, não deu certo, mas hoje Cecília está aqui para falar com todos nós. E a gente tem bastante assunto para tratar hoje. Vamos começar a falar um pouco da sua trajetória, Ceci. Da onde que você é, onde você nasceu, onde você foi criada? Bom, nasci em São Paulo, fui criada aqui mesmo e vivi o tempo inteiro. Não saí de São Paulo em nenhum momento para morar em nenhum outro lugar. Então sou uma paulistana, mas achando essa cidade uma cidade muito difícil de se viver. Ah, é? Por quê? É uma loucura, né? Como essa cidade acaba com o ritmo dela, com a correria, acaba consumindo um pouco mesmo da gente. Mas, em compensação, claro, tem coisas fantásticas em termos de possibilidades de acesso à cultura, de acesso à informação. Isso é muito legal. Mas o cotidiano da cidade eu acho um pouco pesado. Ele é desgastante, né? É desgastante. E por que, voltando lá para Cecília adolescente, por que ela decidiu fazer história? O que te levou? Foi algum professora no colégio? Como é que foi isso? Então, na realidade, eu sempre me pergunto sobre isso, porque eu fiz o meu colégio ainda no final do processo ainda da ditadura. E, portanto, não tive acesso a uma parte significativa de discussões, de informações. E quando eu fui optar por que caminho eu iria seguir em termos de faculdade, eu queria fazer história, mas me preocupava muito a questão de trabalho, de como é que seria, porque, em princípio, eu não tinha a intenção de ser professora. E daí eu fui prestar a faculdade de Direito. Então, quando eu entrei na faculdade, entrei na PUC, eu entrei em Direito. Pagou a língua, hein? Nossa, e como? Aí, quando eu fiz a PUC naquele momento tinha aquilo que chamava de básico. Então, tinham várias disciplinas que eram de núcleo comum, que misturavam pessoas de diferentes cursos. Que ano que foi isso? Isso foi em 1981. E daí, quando eu entrei, comecei a ter contato tanto com o direito quanto com outras discussões, eu descobri que direito não era a minha praia. E eu acabei pedindo transferência para História. Dentro da PUC? Dentro da PUC. Então, eu completei a minha graduação na PUC e
E foi assim, foi o curso do meu sonho. Eu adorei fazer história e adorei fazer história na PUC naquele momento. Por que exatamente na PUC? Era um período de uma ebulição política muito grande. Então, o processo todo de aprendizado, ele era muito maior, ou, não sei se maior acho que é um exagero, mas era tão grande quanto na sala de aula, quanto nas coisas que aconteciam no espaço da universidade. Então, a questão das discussões, as palestras, um certo corpo de luta e de resistência contra uma ditadura que já não era forte, mas do ponto de vista da repressão, mas ainda oficialmente era uma ditadura. Sim. Então, e esse é bem clima, simbólica, né? Muito simbólica, muito, período, né? muito. E com a chance de encontrar literalmente pelos corredores pessoas como Paulo Freire. Nossa, que incrível. Então essa Você evolução... teve aula com o Paulo Freire? Não cheguei a ter aula porque ele só dava aula no pós. Ah, entendi. Mas cruzei com ele em várias possibilidades. Essa ebulição era muito boa, era um aprendizado muito grande, em todos os sentidos, né? Então, se eu voltasse atrás, eu com certeza refaria o mesmo percurso. E estaria na PUC mais uma vez? Na PUC daquele momento, não tenha dúvida. Você foi direto da sua graduação para o mestrado? Como é que foi isso? Foi. Eu acabei o mestrado, acabei a graduação e aí eu participava de um grupo de estudos dentro da PUC. Depois, a professora que coordenava prestou um concurso, foi para a USP e nós acompanhamos. Aí eu prestei o mestrado na USP e fiz lá. Você fez o mestrado na USP? Na USP. E legal falar assim, hoje a gente não vai dar tanto foco assim em questão de pesquisa, porque eu acho que você tem um papel político muito forte, a gente queria focar nisso, mas vamos aproveitar e falar um pouco. Você, na graduação, você já descobriu aquilo que você queria pesquisar? Como é que foi? Como você levou isso para a USP? Na área de África, né? Como é que foi trabalhar com essa área nesse período que não tinha tanto difusão assim? Na realidade, o mestrado não foi. Não foi em África? Não foi em África. O mestrado foi em lutas camponesas. Olha só. No Brasil. Então, na realidade, isso que era o legal na PUC. Porque na montagem de um grupo de estudos, nós começamos a fazer uma discussão sobre historiografia brasileira. E nós percebemos que a historiografia brasileira, ela se preocupou muito pouco com várias lutas brasileiras. Então, ela seguia muitas vezes um caminho de uma historiografia oficial. Por mais que fosse crítica a essa historiografia oficial, ela não se debruçava a discutir. E é nesse sentido que eu acabei me aproximando da discussão sobre campesinato. Então... Legal que numa época que todo mundo estava olhando para os operários, né? Exatamente, exatamente. E daí eu fiz um trabalho sobre o período da ditadura, pegando o campesinato no Vale do Ribeira. Que legal. Era um período com recorte super recente, né? Para onde você estava estudando, Isso, né? Foi o recorte que eu fiz foi de 68 a 78. Não torceram muito o nariz, não? Por causa essa história do tempo presente aí? Na realidade, eu não tinha pessoas para fazerem parte da banca na área de história. Na realidade, eu contei com uma generosidade de uma das pessoas da história que foi da minha banca, e que foi muito generosa em aceitar, porque não era o tema dela e tudo, mas aceitou a proposta de fazer aí um trabalho. E quem te orientou? A Zilda Yokoi. Ah, Zilda Yokoi. Que legal. E você... então, já uma pergunta que vai me pegar bem de surpresa. Como é que você fez essa transição de acabar nos estudos africanos? Como a África chegou na sua vida? Isso é uma coisa que eu digo que foi o grande presente que eu ganhei. Porque
principalmente por essa trajetória, numa perspectiva de uma história mais crítica, principalmente de crítica a uma historiografia mais oficial, de uma linha mais conservadora e tudo mais, a sensação que eu tinha era que me faltavam informações sobre a África, mas não uma leitura eurocêntrica sobre a África. Quer dizer, eu acreditava efetivamente que eu não tinha essa leitura eurocêntrica. Uhum. Aí, num determinado momento, eu fui chamada para dar aula de África na FMU, substituindo a Fábia, que é especialista em África. Sim. A professora Fábia, que hoje está... Ela é da Unilab, mas está fazendo pós-doc na Unifesp. Exatamente. Né? Então, era uma grande responsabilidade, mas como isso aconteceu num semestre, eu teria alguns meses, falei, bom, vou me jogar no estudo, mas realmente acreditando que o que me faltavam eram informações. E foi um dos belíssimos e grandes e deliciosos tapas na cara que eu recebi na vida. Porque quando eu comecei justamente a discutir, eu me dei conta que a minha leitura sobre África era uma leitura eurocêntrica. Sim. E daí, para fazer uma outra leitura, eu tive que fazer todo um processo de desconstrução de uma perspectiva e repensar todo esse processo numa outra lógica. Então, foi um aprendizado maravilhoso, maravilhoso. Quer dizer, isso que eu acho fantástico. Você foi autodidata nesse mundo da história da África. Eu tive que ser, claro, que daí pedi muita ajuda, muita indicação, mas foi uma das melhores coisas que pôde me acontecer. Agora, me desperta bastante curiosidade. Como é que mudou, então, o seu olhar como historiadora antes e depois de emergir nesse mundo de história da África, que eu também sou africanista, que é muito particular. Exatamente. Você tem uma outra visão, uma outra metodologia para pensar o tempo, para pensar o ser na história, a perspectiva social da história. O que te mudou como historiadora, já fora da universidade, ter essa introdução aos estudos africanos? Eu acho que, em primeiro lugar, o que você disse, a discussão sobre tempo. Perceber que dentro do ensino de história, e aí, seja na educação básica, seja no ensino superior, por mais que se faça a crítica, a linha do tempo, a perspectiva eurocêntrica, o recorte continua sendo eurocêntrico. Então, continuamos trabalhando com a dimensão de antiga, moderna, medieval, antes, obviamente, moderna, contemporânea, Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, América idem. E aí, de fato, o nosso recorte é um recorte que está dentro da lógica do eixo eurocêntrico. E daí perceber e entender que a dimensão de tempo das populações africanas não é a mesma dimensão de tempo das sociedades europeias, foi uma absoluta libertação para encontrar um caminho que possa justamente fazer a crítica, e uma crítica muito mais concreta à história eurocêntrica. Então, claro que isso tem as suas dificuldades. Hoje eu tenho uma enorme dificuldade de trabalhar nessa dimensão eurocêntrica. Eu não consigo mais. Eu não acredito mais nessa dimensão. Quer dizer, na realidade eu nunca acreditei. Só que eu não percebia que era nela que eu estava trabalhando. E foi a África que possibilitou enxergar isso. Então, mudou tudo, na realidade. Inverteu toda a minha lógica. De perceber, por exemplo, que por mais que a gente faça a crítica e diga não, é preciso entender a história vista de baixo, numa perspectiva, por exemplo, de um autor como o Thompson, mas de fato a nossa
vista de baixo, é um olhar ainda muito de cima para baixo. Sim. E aí, de fato, quando você encontra a riqueza, a diversidade, a multiplicidade que as sociedades africanas dão como chance de aprendizado, é uma coisa maravilhosa. E legal porque você não dá aula só de história da África. Na universidade privada você tem que acabar dando aula em outras áreas do conhecimento histórico. Você estava falando que você também está na linha de história da América, lá na FMU. Isso. E como é que muda, daí no caso, quando tem que fazer essa transferência de história da África com esse tipo de pensamento mais específico, qual é a influência disso quando você vai para a história da América? Então, acho que é exatamente isso, de fazer a crítica também, nesse caso, ao eixo eurocêntrico no que se refere à América. Porque eu tô te perguntando isso porque geralmente isso não é uma crítica necessariamente, mas quando a gente vai olhar para os cursos tradicionais de história, da USP, da Unicamp, você vai olhar esse eixo de história da América ainda por um viés muito eurocêntrico. Com certeza. E a quebra disso parece que ainda é uma coisa que eu vejo assim, o pessoal que está sendo formado nos mestrados e doutorados ainda nessa área, ainda também com essa perspectiva que os estudos africanos já quebrou desde o seu começo. Isso. E você consegue ver se a gente vai conseguir descentralizar esse olhar europeu da historiografia, pelo menos a um médio prazo dentro da academia? Olha, eu acho que é um desafio, mas eu acho que existem dificuldades muito, muito grandes, por várias razões. Então vamos separar, pensando academia e pensando ensino de educação básica. Sim. Então primeiro falar da academia. Acho que de fato os eixos das disciplinas acadêmicas, elas precisam fazer esse recorte de fato. Talvez a vivência dessas outras temporalidades possa ser significativa. Acho que, por exemplo, o que a gente está vivendo na América hoje é um caminho para que se pense. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqueles que derrubaram o Evo Morales entrarem no palácio e derrubarem o símbolo da Pachamama e colocarem sobre ele uma Bíblia, é chamar a população indígena para a luta. Independente de outras questões que já a levariam para a luta, isso tem uma força simbólica absurdamente intensa. Então, acho que a realidade está chamando os historiadores para poderem fazer esse desafio de uma outra compreensão. Acho que cabe aos historiadores comprarem ou não esse desafio. Eu espero que comprem. Porque não fazer isso é uma perda irreparável. Que não tem volta, basicamente. Eu não acho que não tenha volta, mas retarda um processo que deveria já ter acontecido há muito tempo. E isso na academia, no ensino básico? Então, no ensino básico existe, eu brinco que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Então existe um vestibular que cobra um determinado conteúdo e que leva os colégios a definirem determinados eixos de grade. Quando você chega para o colégio e fala, por que você vê essa grade? Ele fala, porque o vestibular cobra. Quando você pergunta para os vestibulares, eles dizem, porque é o que é ensinado na escola. Então, alguém de fato precisa começar a mudar essa lógica. Porque essa história que é ensinada, eu tenho muitas dúvidas que ensine história de verdade, no que se refere ao ensino básico. Então, é uma história de cima, é uma história que permite, por exemplo, que as pessoas efetivamente achem que nazismo é de esquerda, porque tem nacionalsocialismo no título, então, ou defendam a ideia de que é possível pensar em anarcocapitalismo. Não cabe num ser humano tantas coisas. Ou é anarquista ou é capitalista. Mas, se a pessoa não entender o significado de uma ou de outra, acha que é possível. E daí, realmente,
o ensino tem que ser revisado. Entendi. E nessa perspectiva é legal, então, a gente trazer para o nosso ouvinte de que você, além de professora universitária, professora da FEMIL, você é professor do ensino básico. Isso. Que é algo, e isso eu acho incrível, que você nunca abriu mão de fazer. Isso. Que você desenvolve. Eu queria entender nessa perspectiva, como é que você vê os seus alunos de ensino médio comprando os revisionismos históricos que a gente está tendo. E os negacionismos também, né? De acreditar que não existe uma ditadura militar no Brasil, do nazismo ser de esquerda. No caso, não precisa nem ser um negacionismo histórico, mas achar que a Terra é plana. Como você hoje vê os adolescentes, talvez tendo uma influência de fora da escola, levando esse conhecimento, esse falso conhecimento para dentro e dialogando com o professor ou professora? Isso está se espalhando muito. Como você encara essa nova realidade? Então, como você disse, eu nunca abri mão de dar aula na educação básica. Uhum. Porque se eu estou trabalhando com formação de professor, isso é uma opção minha, é um caminho meu. Não estou dizendo que todo mundo tenha que fazer isso. Mas eu acredito que se eu fico distante dessa realidade, que ela é muito dinâmica, muito rápida, a mudança, eu vou ficar falando para os meus alunos do ensino superior de uma realidade que muitas vezes não está posta mais. Então, hoje eu trabalho nesse ano, eu estou trabalhando só numa realidade que é de uma escola particular, mas que ela funciona dentro da comunidade de Paraisópolis. Então, os alunos são bolsistas e eu trabalho nessa realidade. Mas, no ano passado, por exemplo, eu juntava ensino superior, escola estadual e essa escola também. Agora você parou na estadual. Eu não consegui encontrar e estava tão difícil, eu achei que era um pouco injusto, né? Porque, na realidade, a minha opção por continuar no estado é outra. Não é por uma questão de pagar conta. Então, eu achei um pouco injusto com a dificuldade de conseguir aula, eu pegar a aula e deixar pessoas que precisavam efetivamente. Mas a minha intenção é voltar. E hoje você pode dizer, há quanto tempo que você dá aula no ensino básico? 33 anos. 33 anos. Hoje você acha que é mais difícil você conseguir dar aula de história enquanto você tem que competir com o youtuber passando desinformação, influenciando com negacionismo histórico? Então, eu não acho mais difícil, não. Eu acho que, de fato, é essa dinâmica de buscar outras linguagens. Então, se eu ficar parada naquele eixo de ensino de história tradicional, convencional, que tem como base e fundamento exclusivamente os textos, exclusivamente os materiais mais convencionais, aí sim é difícil. Mas se você traz essa discussão e essas linguagens para dentro de sala de aula, é um aprendizado muito grande para mim também. Então, eu sem hipocrisia nenhuma, eu aprendo tanto quanto eu ensino. Não tem nenhuma leviandade ou hipocrisia ou confete nisso, de jeito nenhum. É real. Eu aprendo com os meus alunos. Aprendo linguagens, aprendo com jogos, aprendo com uma série de elementos que são eles que me trazem. E me abrem possibilidade de enxergar pelos olhos dele como é que eles estão enxergando esse processo. E daí trabalhar com essa linguagem. Que é completamente diferente e se alterou muito, né, no decorrer dos anos. Muito. Então, assim, é difícil às vezes, tem muito professor que se recusa talvez a mudar essa linguagem, abordagem, vendo que para novas gerações de aluno. Isso assim, em qual medida isso tem sido um problema? Já falando dos professores mesmo. Eu acho que é um problema gigantesco. O professor que se recusar a rever essas metodologias mais tradicionais, terá problemas. E aí problemas pensados de diferentes naturezas. Desde problema de
de alunos desinteressados, como problemas mais relacionados a outras questões, por exemplo, eu não gosto muito da palavra indisciplina, mas de uma certa rejeição, de toda uma dinâmica e, principalmente, de um não aprendizado, de situações em que o aluno vai reproduzir aquilo que o professor quer que ele diga. E isso é péssimo. Sim. Porque daí que autonomia você desenvolveu para ele? Nenhuma. Então você está simplesmente ouvindo o eco da sua própria voz. Se eu precisasse disso, eu gravo e escuto. Eu não preciso ouvir o meu aluno dizendo aquilo que eu quero que ele diga. Eu quero que ele pense por ele. Uhum. Claro. Com certeza. Então, eu acho que quem se recusa enfrenta dificuldades gigantescas. Você está vendo muita resistência da classe dos professores? Eu digo assim, os que estão tanto tempo quanto você na carreira, não quem chegou há pouco tempo. Ah, mas eu vejo em quem está chegando há pouco tempo também. Ah, é? Eu vejo uma resistência porque... talvez nesse caso, mais pela insegurança de não ter entrado numa sala de aula. Então, no certo sentido, aquele ensino tradicional, ele é uma zona de conforto. Ele representa um espaço que é um espaço que, bem ou mal, ele conhece. Então, tudo bem, ele lida com isso. Agora... eu discuto isso muito com os meus alunos da faculdade, que precisa começar ousando. Precisa começar, porque se a gente começa muito acomodado, a tendência é a gente se acomodar cada vez mais. Uhum. Então, é preciso buscar outras possibilidades, é preciso dialogar com esse aluno, entender quais são as dinâmicas e as demandas dele. É entender que, por exemplo, na história oficial, a história desses alunos não está presente. Ela foi literalmente jogada para debaixo do tapete. Então, como é que eu posso dizer, como todo professor de história, ou a maior parte deles gosta de dizer, que os homens fazem a sua própria história, a humanidade é responsável pela sua história, se a humanidade, ou parte significativa dela, foi tirada fora? Sim, com certeza. Ceci, eu estava bastante ansioso por esse programa para a gente se dedicar um pouco a questões políticas, que a gente acaba focando mais em pesquisa, mas a sua vinda aqui ela é exatamente para a gente discutir algumas coisas muito importantes. A primeira que eu queria falar com você é a Escola Sem Partido, que é um projeto que ela está a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, estão se discutindo em câmaras municipais, em assembleias legislativas e no Congresso Nacional. Toda hora isso está sendo desengavetado, parecendo o governo Temer, colocaram, no final do governo Temer trouxeram de novo. E eu queria que, assim, na sua opinião, como profissional da área, e é muito importante delimitar isso, porque a gente ouve muita gente que nunca deu uma aula na vida, ter opiniões formadas sobre o assunto. Eu queria falar com você. O Escola Sem Partido, ele é um projeto político, ele é um projeto pedagógico, existe doutrinação em sala de aula? Na sua experiência com 33 anos como professora, qual que é a sua opinião no geral sobre isso? Bom, obviamente, sou absolutamente contrária à Escola Sem Partido. Aliás, eu diria o seguinte, Escola Sem Partido é uma farsa. É uma farsa política que tem como objetivo esconder um projeto de privatização da escola, de criminalização da ação do professor, da subordinação desse professor a uma perspectiva absolutamente de mordaça, de censura. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, o ensino de história, ele nunca teve nenhum tipo de neutralidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se dentro dessa não neutralidade, a história oficial, como eu estava dizendo, é uma história muito mais dos segmentos dominantes do que dos segmentos dominados.
Então, se existe um processo de doutrinação, que eu não acredito, mas se existe um processo de doutrinação, ele vem de cima. Ele não vem por parte. Além do que, vamos combinar, se houvesse um processo de doutrinação por parte dos professores, seríamos todos muito incompetentes. Sim, é verdade. Olha, porque tem uma classe de adolescentes aí que tá aparecendo que tá difícil. Pois é. Então, isso é uma bobagem. Isso é uma assim, uma fumaça que que foi jogada para esconder uma real intenção, que é a partir de todo um processo de desqualificação do professor, que foi sendo absorvido pela sociedade em diferentes instâncias, e a partir disso responsabilizá-lo por várias coisas que não são da competência dele, que não estão na dimensão de trabalho dele. E nesse sentido, jogar para fora de um processo histórico que é muito mais dinâmico, muito mais conflituoso do que aquilo que se quer passar, muitas vezes, nos próprios livros didáticos de história, e daí usar isso como um argumento para dizer que existe algum tipo de doutrinação. Isso é uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi na minha vida. E só poderia ter vindo das dimensões políticas que a gente tem visto. Isso é uma coisa. Outra coisa, existe uma coisa que chama LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Enquanto ela não cair, não tem acordo. Não pode querer votar em município, em estado, essa bobagem de escola sem partido, que é inconstitucional. Porque não existe nenhuma lei municipal ou estadual que possa ser superior à lei federal. Isso está na base. Quer dizer, a Constituição tem sido jogada fora de várias formas, mas não pode ser jogada nesse sentido. Então, é inconstitucional qualquer aprovação em termos de município e de estado, a menos que a LDB seja alterada ou seja modificada. Porque a LDB prevê liberdade de cátedra, isso está escrito na lei. Então, se tem liberdade de cátedra, ninguém vai me dizer o que eu vou dar em sala de aula. Só para deixar claro para o ouvinte, liberdade de cátedra, quando eu falo de cátedra, é a liberdade do professor. Isso, exatamente. O professor decide. Vamos pensar o seguinte. Eu sou professora formada em História. Eu tenho que ter um domínio de questões relacionadas a habilidades e competências a serem desenvolvidas para os alunos nessas áreas. Eu tenho que ter um domínio de conteúdos dentro da minha área. Se eu for tentar receitar para alguém que está com uma dor no pé algum tipo de remédio, eu não vou fazer bem. Da mesma forma, alguém que não é da área de educação tentar se meter para discutir a área de educação também não será um bom trabalho. Por mais que possa ter, teoricamente, boas intenções e tudo mais, não fará um bom trabalho, por um simples motivo. Eu não sei receitar anti-inflamatório, quando tem que dar, em que medida tem que dar. E as pessoas que não são formadas na área de educação também não sabem mexer com a área de educação. Então, vamos definir um espaço de respeito entre a formação das pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu não tiver respeito pela formação, então eu vou chegar... Eu também me sinto no direito de falar para um engenheiro como é que ele tem que construir uma casa, um prédio, ou falar para um médico como é que ele tem que agir. Porque senão é isso. Por que eu não posso? Porque eles podem mexer na área de educação, que não é a praia deles, e eu não posso falar das outras áreas. Eu não posso falar para um advogado como é que ele vai fazer ou deixar de fazer. Então, assim, cada um na sua área de especialização. Então, na área de especialização, eu estudei muito para chegar
Então, assim, quero respeito por isso. Não quero ver... e aí fica mais difícil nesse contexto quando você vê a mediocridade desse atual ministro da Educação, que fica muito difícil o diálogo, né? Realmente, aliás, diálogo é uma coisa que ele não entende muito. Então, só reforça essa ideia de criminalizar, de dizer que, então, você tem na universidade... seria mais honesto se ele de fato, os defensores da escola sem partido e os defensores da privatização das universidades e da educação básica, de um modo geral, pelo menos fossem honestos o suficiente para mostrar a cara e dizer a que vieram. E não tentar criminalizar a ação de pessoas sérias e comprometidas. Uhum. E é uma coisa que eu acho que é importante falar, que por mais que talvez não se concretize a escola sem partido, mas ela triunfou, de certa forma, como um projeto político alarmista. Sim. Porque você já tem muita gente, talvez pai, que vai atrás de professor e intimida professor querendo saber. No caso de São Paulo, teve o caso, no começo dessa administração, que o vereador Fernando Holliday, do MBL, o entusiasta do Escola Sem Partido, foi a escolas municipais para fiscalizar professores e intimidar, querendo saber o que eles estavam ensinando, qual era o conteúdo que estava sendo passado. E aí fica eu quero, assim, um tutorial da Cecília, se eu posso dizer. Você, como professora, como age quando acontece de pai, e pai acho que é um pouco mais delicado, pai e mãe, né, porque tem acesso, ou autoridades políticas chegam e tentam te intimidar e tentam fiscalizar sua aula. Como é que reagir a isso? Bom, acho que são duas situações diferentes. Eu brinco que eu tinha um sonho secreto, que era, eu torcia para um dia qualquer um desses, ou o Holliday, ou qualquer um desses, e tentar entrar na minha sala. Mas era assim um sonho, porque não entraria. Não pode? Não entraria. Não pode. A minha sala é minha, eu tenho o controle da minha sala. E o dia que eu perder esse controle, não vale mais a pena. Então, isso para mim é algo dado. E eu sonhava, eu queria demais, assim, um prazer pessoal, que não ia resolver nada. Fica a dica, se o Fernando Holliday quiser ir na escola da Cecília, você é muito bem-vindo lá. Opa, mas será muito, muito bem escorraçado. Mas isso é uma coisa, quer dizer, essa ação, que é a ação, como a gente viu nesse segundo semestre, não lembro exatamente o momento, que alguns parlamentares do Rio de Janeiro foram na Dom Pedro II e fizeram todo um trabalho de intimidação, foram colocados para fora de lá pelos alunos. E parece que não entenderam o processo, pelo que eu vi no vídeo, não sei, talvez eu esteja sendo um pouco dura, mas me pareceu que eles não entenderam o que aconteceu. Mas, de qualquer forma, isso é uma situação, isso é inadmissível. Isso é inadmissível porque a criminalização do professor é a criminalização da possibilidade da liberdade da educação. E veja, não é liberdade como querem esses absolutamente incapacitados do ponto de vista do conhecimento da educação, de fazer doutrinação ou qualquer bobagem dessa. De jeito nenhum. Quer dizer, o papel da educação é possibilitar a crianças e adolescentes um livre pensar. E esse livre pensar não é livre pensar igual a alguém. É ter a liberdade de pensamento e que ele construa os argumentos diante daquilo que ele vê no mundo e como ele se coloca diante do mundo. Qualquer situação que reprima isso impede qualquer processo de mudança e de conhecimento. Então, se eu não questionar o que está posto, eu não produzo conhecimento novo. Isso é uma coisa. Agora, em relação aos pais,
Eu entendo que uma parte significativa dos pais vieram de um processo de aprendizado muito tradicional, muito convencional, e que se sintam aflitos diante de tudo que eles ouvem, de tudo que está sendo colocado, e que alguma coisa de ruim possa acontecer com o filho deles. Isso eu entendo perfeitamente. E acho que aí, obviamente, o tratamento é outro. Então, é um tratamento de você sentar com esses pais e conversar com eles. Agora, evidentemente que nesse caso é preciso existir o espaço do diálogo de ambas as partes. Então, em nenhum momento eu me recusei a conversar com qualquer pai que fosse e explicar o processo, ou com qualquer aluno. Isso não é um problema para mim, de modo algum. Muito pelo contrário. Acho que isso faz parte do processo. Isso tem a ver com o que é a educação. Agora, gente de fora que não é ligado vamos dizer assim, a uma comunidade estendida dentro da escola, que são os pais, que são o entorno, esses aí quererem interferir na minha sala de aula, mas não vão mesmo. Isso não vai acontecer e vai ter resistência. Com certeza. Uma outra questão que eu queria trazer para você, para a gente pensar junto, bom, a universidade pública tem sofrido inúmeros ataques. E principalmente ataques em detrimento de um mercado que está emergente, das universidades privadas. Enfim, se cortaram bolsas, cortaram orçamento, falaram de descentralizar a verba nos cursos de humanas, como se houvesse alguma coisa centralizada aí. E eu queria ouvir de você, que trabalha muito com conhecimento histórico fora da universidade, e na verdade a gente, essa reflexão por outro lado, talvez fazendo uma meia-culpa. Como você acha que hoje a universidade se comunica com o público? Porque claramente existe uma dificuldade da gente conseguir chamar o público para nossa causa, para defender a gente na rua, em outras esferas, né? Como você acha que está sendo falha a comunicação da academia com o mundo lá fora, e por que a sociedade precisa dos cursos de humanas produzindo e fazendo pesquisa? Então, do meu ponto de vista, na área de história, eu vou falar dessa área porque é onde eu me sinto à vontade. Não posso dizer que isso valha para todos. Sim. Mas na área de história, o principal abismo que existe, do meu ponto de vista, entre a academia e a educação básica é a produção de material. Então, muitas das discussões que são produzidas pela academia permanecem na academia. Elas não chegam à educação básica. Então, pega um livro didático de história, ainda se ensina história medieval a partir de uma sociedade que nunca existiu em lugar nenhum. Porque eu tento criar um modelo tão definido e tão, entre aspas, didático do que seja a sociedade medieval, que ela não existe. E ela continua, quer dizer, se nós pensarmos os autores que foram discutir essa questão do período medieval, isso tem 30, 35, 40 anos, e a gente continua, através dos livros didáticos, ensinando da mesma forma. Quer dizer, não ensinando, mas tendo a disponibilidade para os alunos desse material. Então, a academia, de fato, precisa se voltar para a educação básica. Ela precisa produzir para a educação básica. Ela precisa produzir um material alargado. É claro que o professor pode fazer isso. Eu, por exemplo, nunca na vida usei um livro didático. Nunca adotei um livro didático na minha vida. Uau! E exatamente como uma crítica ao que são a maior parte dos livros didáticos. Agora, eu reconheço que, em muitos casos, o livro didático é o que o aluno tem mais acessível. Então, isso, claro, demanda por parte do professor uma produção e tornar acessível a esse aluno um conjunto de materiais que dá muito mais trabalho, e muitas vezes, dentro das condições de trabalho do professor, fica muito inviabilizado.
Então, por isso eu efetivamente defendo a ideia de que a academia tem que trazer isto para o ensino básico. Ela não pode mais pensar como historicamente fez, numa produção que fique muito mais fechada nela mesma, numa produção que cresce, numa produção de qualidade importante e tudo mais, mas que fique circunscrita a ela. Ela tem que trazer esse material para ser compreendido e conhecido pelo conjunto da população. Talvez, se as pessoas conhecessem melhor, elas tivessem, inclusive, menos medo daquilo que é um fantasma que não existe. No caso, o comunismo. Quer dizer, é uma bobagem gigantesca imaginar que todos os professores de história são comunistas. É surreal, né? É para lá de surreal. Quer dizer, é para lá. Existem pessoas de diferentes compreensões políticas e mais do que isso, existem aqueles que efetivamente nem têm uma opção política clara, que eu posso ter minhas críticas a isso, mas que efetivamente não tem. Então, é uma bobagem, né? Só que aí as pessoas talvez tivessem a possibilidade de enxergar isso melhor. E talvez os pais tivessem menos medo, menos receio pelos seus filhos e, sem dúvida nenhuma, essa juventude tivesse maior condições de ter uma possibilidade mais real de uma formação mais ampla, mais interessante. Eu fico sempre pensando, né, como é uma coisa muito doida, né, às vezes você não consegue fazer os seus alunos sentarem. Imagine você falar de Marcuse e Marx para eles, né, e doutrinar, né. É um trabalho muito mais complicado do que eles acham. Com toda certeza. E acho que de fato, muitas vezes, e eu vejo especialmente entre as escolas públicas, você tem um processo de desestruturação das escolas públicas que tem décadas, principalmente no caso do Estado. Então, de desqualificação do professor, de desqualificação da escola. Obviamente, eu não sou partidária dessas pessoas que acham que a escola pública não tem qualidade, e nem que a escola particular seja o paraíso perfeito que muitas vezes tem. Nós estamos falando de um universo, tanto num caso quanto no outro, muito grandes, muito amplos. Então, você tem trabalhos muito bem elaborados de um lado e de outro. Então, existem escolas públicas de uma qualidade absurdamente significativa. E por qualidade, eu estou pensando nesse sentido de abrir possibilidade de autonomia a esses alunos. Então, acho que quando você vai olhar essa escola pública, você tem um desrespeito da sociedade em relação a esses alunos. Esses alunos, eles ouvem de diferentes lugares que a escola que eles estudam não é séria, que isso não abrirá caminhos para eles, que a escola está sucateada, que a escola isso, que a escola aquilo. Em nenhum momento eles ouvem um discurso que se contrapõe a isso. Então é aquilo que eu estava dizendo, vamos jogar limpo, vamos jogar pôquer aberto. Vamos chegar e falar assim, olha, o que nós queremos é privatizar. Então, colocando isso, as cartas na mesa, daí nós fazemos um enfrentamento político de verdade. Porque daí fica claro, inclusive para esses alunos, que não é que a escola deles não tenha qualidade. Fica claro para uma parte desses professores que se sentem desrespeitados, que não é uma questão de que eles não têm qualidade, mas é um interesse político que está por detrás disso. Para a gente encerrar agora o programa, como é que você vê, aí já não é como olhar de historiadora, que a gente vai olhar para o futuro, como você vê que a educação pode sofrer com mais 3 anos de Bolsonaro e Weintraub?
Aonde dá pra piorar? Onde que eles vão conseguir piorar? Eu sempre digo que piorar é sempre possível, principalmente quando nós estamos falando desses dois. A gente percebe o seguinte, a educação, ela sempre foi, em diferentes sociedades, em diferentes momentos, sempre foi um alvo principal de ataques, principalmente em situações de fechamento. Em situações de que você quer mudar sob a lógica de que você precisa criar uma outra visão, uma outra perspectiva, a educação vira o palco importante desses processos. Então, assim, eu tenho até medo de imaginar manter este senhor como ministro da Educação por 3 anos. A perda que isso signifique, em termos de educação, é perder gerações. É perder gerações, porque não é só perder a geração que estiver sendo formada. Esta geração que está sendo formada, em termos de educação básica, sob a égide desse senhor, ela será aquela que irá para fazer uma universidade nas condições dessa universidade sucateada e que ele quer impingir a mordaça que quer. Então, imagina o círculo vicioso que você tem e por quanto tempo isso vai trazer consequências absolutamente danosas. São gerações perdidas. Então, eu venho de uma geração que não teve acesso a uma série de coisas por conta de uma ditadura. Então, sem dúvida nenhuma, eu não quero isso de novo. E sem dúvida nenhuma, quer dizer, o quanto eu puder e conseguir lutar para que as propostas nefastas, tanto do Bolsonaro quanto desse ministro da Educação, que eu não quero nem nomear, parece uma coisa tipo Voldemort. Yeah. Aquele que não deve ser nomeado, enquanto eu puder lutar e estimular que se lute contra isso, eu vou fazer. Muito bom, professora. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Por essa conversa. É muito inspirador tudo o que você falou. E eu espero que realmente você, ouvinte, depois quem vai assistir no YouTube, entenda o peso que um voto tem, que você acaba mudando estruturas e mudando gerações até. Bem, quero te agradecer, professora, mais uma vez. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigada e um abraço. Então, até a próxima segunda-feira, vai lá no nosso YouTube, esse programa daqui a pouco vai estar lá para vocês assistirem. Não deixe de nos acompanhar no Instagram e até a próxima segunda. Fiquem aí com a programação da Rádio Antena Zero. Você ouviu na Antena Zero Nota de Rodapé, produzido e apresentado por Jonathan Portela.